Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho, está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Este nosso episódio de hoje é um episódio um pouco diferente e muito especial. Por que eu falo diferente? Hoje nós não estamos no estúdio da 4Ls, estamos num espaço de degustação da maior e melhor equipe de barman de Minas Gerais. Já eu vou pedir o pessoal para abrir o plano e vocês vão conhecer um pouquinho desse espaço. E por que eu digo que é diferente? Hoje o número de convidados também é maior. Hoje nós somos 8 convidados. Por que eu falo 8 convidados? Além de ser o host desse podcast, hoje também eu sou o convidado, porque eu fui um dos organizadores dessa expedição. Olha que espaço maravilhoso. Esse é o espaço de degustação do Cadu. E quero agradecer, ao Cadu por ter cedido esse espaço, ter deixado o Carlos, nosso amigo aqui, preparando um drink para a gente durante esse nosso podcast. Vamos apresentar os convidados, ou melhor, vou pedir para cada um se apresentar. Primeiramente, Rodrigo, gostaria de agradecer o convite de estar participando desse podcast. É a primeira vez que eu participo disso. E me apresentando, meu nome é Diego, eu tenho 36 anos, sou advogado, comerciante, sou casado, tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E estou aí no ciclismo já faz cerca de uns 6 anos e pretendo não sair mais, devido a ser um esporte coletivo e que faz bem para a saúde. Eu me adaptei bastante a esse esporte. Meu nome é Castilho, eu tenho 38 anos, sou de Viçosa, sou empresário, sou casado, tenho 2 filhos. Eu sempre gostei de andar de bicicleta, fiquei um tempo sem andar, voltei em 2016 e tenho andado aí conhecendo bastante lugar. Meu nome é Davis, tenho 44 anos, sou comerciante. Sou adepto da bike há mais ou menos uns 4 anos, mas sempre gostei de andar de bike desde novinho. Tenho um filho de 17 anos. Eu sou o Joaquim de Lucas, tenho 68 anos, sou vigilante aposentado da Universidade Federal de Viçosa, sou casado, 3 filhos, uma neta, e eu faço do ciclismo um jeito de viver saudável. Eu sou Rodrigo Martinho, 49 anos, tenho 3 filhos, Larissa, Lorenzo e a Laura. Tenho uma esposa maravilhosa, Lidiane. Por incrível que pareça, já sou avô de 2 netos, o Luca e a Luara. E o ciclismo para mim é vida. Sou a Fabiana, Fabi, tenho 39 anos, sou mãe do Iago, sou casada e sou agente de saúde, Atualmente trabalho no posto de saúde da Barrinha. E eu comecei a andar de bike em 2019, E com alguns que estão aqui hoje. E bike, para mim, eu brinco com todo mundo no meu trabalho, que é o meu tarja preta, Depois que eu comecei a andar de bicicleta, a saúde mental, emocional, a qualidade de vida, tudo muda. E ainda mais que você adquire novas amizades, boas companhias, E hoje eu estou aqui para agradecer pela experiência também dessa expedição extraordinária, que foi me proporcionado. Eu sou o Marcos, eu sou casado com a Estefânia, o pai da Antonella, sou engenheiro químico, trabalho com pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos alimentícios. Estou aí no ciclismo desde que eu me entendo também, Sempre fui apaixonado por bike. Quando aí no ensino médio a gente fazia algumas viagens, meus amigos, nós íamos ali para Guaraciaba, já se desafiando a um longo percurso mesmo, mais jovem. Queria agradecer o Rodrigo pelo convite de estar aqui também, os demais amigos aqui pela experiência nessa expedição que foi maravilhosa. Meu nome é José Nilton, tenho 41 anos, sou formado em administração e sou amante da bike. Eu ando de bicicleta desde novo e bicicleta está em minha vida para tudo. Estou aqui com essa turma aqui, sensacional, que nós fizemos uma grande amizade nesses 4 dias de
de pedal, que foi muito bacana. E queria agradecer ao Rodrigo também pelo convite para ir nessa exposição, que foi ótima e só histórias boas para contar dela. Pessoal, você que está com a gente, que acabou de ligar seu celular, sua TV e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. E antes de começar a entrar nesse bate-papo sobre a expedição, eu gostaria de agradecer primeiro aos nossos apoiadores. Vou ter que pegar uma colinha aqui, que são muitos. Eu queria agradecer ao Amantino Supermercado, a Rede Paulistão Viçosa, Casa do Biscoito, Vivenda Naturalis, Casa Azul, King Bike, Mercopaulo, Mercado Miluca, Canil Estimação Pet, Lavanderia Modelo, Céu Azul Distribuidora, Telemais, Disque Tudo do Maio, Posto VIP, Planet Mídias, Novo Tag Express, CR Distribuidora, Licontec, MVC Empreendimentos, Vidigal Engenharia, Chácara Freitas, Mundial Acabamento, G4 Soluções Ambientais, o Léo da Coca-Cola, o Vitor, filho do nosso amigo aqui de Luca, e ao Marcos Paulo Neto, nosso companheiro de pedal. Pessoal, começando agora a entrar na nossa expedição, eu vou fazer uma pergunta e gostaria que todos respondessem, mais uma vez começando pelo Diego. Minto, Diego não. Diego, eu vou deixar você por último. Gostaria que o Juninho começasse a responder. Ô Juninho, como que foi para você receber o convite para participar dessa expedição? Então, até então, era uma vontade que eu já tinha, sempre tive essa vontade de ir a Aparecida do Norte de bicicleta. Porém, faltava amigos, né, juntar aquela turma que pudesse ter o mesmo sonho, a mesma vontade em comum para poder realizar. E acabei sendo convidado pelo Davis, entrei no grupo e é isso. Até então, só coisas boas. Ô Davis, você começou quase no início mesmo das reuniões da nossa expedição. Para você, como que foi receber esse convite? Rapaz, eu recebi esse convite, na hora eu até tremi, porque era um sonho também de ir, de fazer esse desafio. E para mim também era um desafio pessoal, porque eu há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tenho um problema de coluna, de hernia de disco, e o médico falou que eu não poderia nem mal caminhar. E hoje, estou aqui conversando com vocês, rodei 485 km e 10, né? Tenho que contar até os 10, e eu fico até emocionado para falar, porque foi sensacional. E na hora que eu cheguei e vi as pessoas que iam também, que nosso amigo aqui do lado, aqui, o Joaquim de Luca, você, o Oswaldo, que deu para comparecer hoje. Então, foi só emoção mesmo. Se a gente começar a falar aqui, vamos ficar aqui a noite toda falando. Ô Joaquim, você não precisa responder essa pergunta não, porque você foi um mentor junto comigo. Eu te chamei e nós começamos a conversar. No início era eu, você e o Vidal por problemas particulares, teve que sair, né? Você, vou deixar de lado um pouquinho. Vou passar agora para a nossa mascotinha, a Fabi. Fabi, como foi para você, Fabi? Então, quando o Rodrigo entrou em contato comigo, né, e me explicou que ia ter uma expedição à Aparecida, né, que estavam organizando, e que se eu teria interesse em compartilhar essa aventura com eles. Na hora eu fiquei muito surpresa, né, fiquei com um pouco de medo de não dar conta, afinal, por mais que eu goste de pedalar, né, é diferente você fazer um pedal um dia e depois outro seguido e outro seguido, mas na hora quando ele
comentou comigo que iriam mais pessoas, e alguns ele chegou a citar o nome que já tinha confirmado, eu me senti em casa, igual quando eu comecei a pedalar. Então, não pensei duas vezes, falei que sim, e aí nós fomos, e arriscamos tudo. A expectativa foi superada. Marcos Paulo, o nosso guia, fala pra gente como que foi a sua sensação de receber esse convite. Eu lembro que você mandou mensagem se eu poderia falar, aí eu te liguei e você falou, né, que já tinha um grupo formado, já tinha 11 ciclistas, me falou por altas pessoas, e se eu aceitaria de ir. Na mesma hora, eu falei assim, vamos sim, sem pensar duas vezes, eu medi a consequência, eu já sou uma pessoa que, né, tem o hábito de fazer pedais de longa distância, assim, acredito aí que assim, já tinha noção um pouco do que ia ser o desafio, né? Mas não medi esforços, estava super satisfeito com o grupo montado ali, assim, vamos encarar essa, né? Temos um prazo aí para treinar mais, para se adequar. Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Zé Nilton também participou com a gente, estava desde o início, né, Zé? Mas fala pra gente, como foi receber esse convite? Não, cara, eu me senti honrado de receber esse convite. Você chegou perto de mim, a gente tinha chegado de um pedal, aí estava sentado numa resenha, tomando uma cerveja, aí você falou assim comigo, Zé, aqui, ano que vem nós vamos aparecer, eu já estou bolando isso já, e nós vamos arrumar tô arrumando uma galera bacana para poder ir com a gente. Você topa aí? Falei, demais da conta, tô dentro, pode contar comigo. E, cara, assim, foi bom demais. Foi muito bom receber esse convite e foi o melhor passeio de ciclismo que eu fiz até hoje, vai ficar para a vida inteira. Diego, eu quis deixar você respondesse por último, porque você foi chamado aos 45 minutos do segundo tempo pelo Davis. O que passou na sua cabeça? Como que foi receber esse convite? Então, Rodrigo, foi uma surpresa, né? Eu tinha visto até o Instagram da expedição, e em conversa com o Davis, a gente conversando, e ele me chamou e falou, Diego, a gente só precisa resolver algumas questões aqui, e depois disso eu converso com você de novo. Fiquei no aguardo da resposta dele, e depois foi confirmado, né, o convite, aceitei, mas faltando quase um mês para a expedição. Fiquei com um pouco de medo, de receio, por ser um pedal bastante longo, né, e dias seguidos, bate aquele frio na barriga de medo. Falei, e aí? Até o momento de você conversar, igual eu conversava com o Davis, é uma coisa, mas depois que você aceita o desafio, você fica assim, e aí, será que vai? E era um sonho antigo de fazer esse percurso, até inspirado até um pouco no Maurício, que fez esse percurso, salvo engano, ano passado, e sou amigo dele. Ele me contou a experiência que ele teve, aí me surgiu essa vontade de fazer esse pedal, não da maneira doida que ele fez, né? Mas enfim, e foi graças a Deus, aceitei, concluímos o desafio com bastante êxito, e foi uma experiência que vai ficar marcada, acho que não só na minha vida, mas na vida de todos nós. Rodrigo, e aproveitando a pergunta que você me fez, te devolvo com outra pergunta. O que você esperava, qual que era o seu objetivo nessa expedição Aparecida do Norte? Quero que você conte um pouco para a gente, para o pessoal aí que vai ver esse podcast. Então, Diego, quando sentou eu, Joaquim e o Vidal, no início, o meu foco inicial era que a logística saísse perfeita, como saiu perfeito. Eu conversei com um cara lá de... Só um minutinho, pessoal, só dar uma pausa na minha resposta aqui, olha o que o Carlos está trazendo pra gente. Gadu, você vai acostumar mal a gente, viu, Gadu? Vocês ficam só olhando aí, tá? Não, os seus vêm depois. Ô, Carlos, muito obrigado, Carlos. Gente, que coisa linda. Gadu,
Só essa equipe sua para poder proporcionar isso para a gente. Diego, voltando à sua pergunta, no início, o meu foco, igual eu falei, ele era ter uma logística perfeita. O que é ter uma logística perfeita? Ter o lugar, a gente já chegar no lugar onde que a gente vai dormir, está tudo organizado, tudo certinho. O nosso apoio está ali esperando na hora que a gente precisar. E essa logística, ela só foi perfeita por causa do Washington, lá de Coimbra. Quero até agradecer o Washington, porque eu fui lá o Washington, ele trabalha na Caixa Econômica, eu fui lá, ele passou todas as coordenadas para a gente e ele passou o principal, que foi o telefone do Flávio, o nosso guia. Nosso guia não, o nosso apoio, que mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais. O meu foco principal era esse, a logística ser perfeita. A logística sendo perfeita, como eu chamei só amigos, não, ou melhor, não posso falar como eu chamei só amigos. Eu tenho que falar quem foi nesse pedal. Foram os amigos de verdade. A logística sendo perfeita, se tivesse algum de nós que não aguentasse fazer o pedal, que passasse mal alguma coisa, estaria parado. A minha preocupação era essa. E eu imagino que todos aqui têm a mesma opinião. A logística foi 100%, né, pessoal? 100%. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso... Eu tenho intimidade de falar isso com ele, o nosso comandante Joaquim, que é quase um pai para mim, né? Que me conhece... Não vou falar nas fraldas, não, porque... Mas me conhece Deus de novo. O meu pai, Joaquim, o que te estimulou? A vontade sua, o sonho seu de fazer essa excursão, essa expedição para Aparecida? Davis, de certa forma, quando o Rodrigo levantou essa hipótese, essa ideia, e começou a germinar esse projeto, dessa expedição, eu falei assim, meu Deus, será que vai dar para mim? Isso intimamente eu dizia para mim. Bom, no desenrolar na evolução dos nossos encontros, da construção dessa logística, desse projeto, então foi surgindo aquela força interior que me moveu, não, agora eu vou, de certa forma, até o fim. Então, esse caminho tornou-se mais fácil de você construir. Quando vieram o grupo, que foi chamado as pessoas, ele sentiu muita empatia com esse grupo, e cada um dando força para cada um, ninguém aqui, entendeu? Eu, principalmente, nos meus 68 anos de idade, eu falei, gente, aonde é que eu vou parar com essa turma? Mas foi legal pra caramba, foi muito bom, e eu tenho uma frase comigo que eu digo mesmo, sempre eu falo com as pessoas, gente, aquilo que não nos vence nos torna mais forte. Então eu vou para cima e vou para o alto, com toda a minha força, com toda a minha fé, que isso vai dar certo, esse projeto vai chegar numa conclusão final de uma grande experiência, de uma grande forma de você enfrentar a vida, porque não é só o pedal em si, é você, com os amigos, é uma vida ali que está em jogo, você entendeu? É uma coisa tão sublime, tão forte, que é difícil até de você descrever, sabe? Mas com todo esse amparo, com toda essa força, e todo mundo se apoiando, e eu falei, agora eu acho que vai. Então, acreditando e tendo fé, isso me moveu a chegar até o ponto final da nossa expedição, que foi Aparecida. De novo, quando eu crescer, eu vou ser igual você, tá?
Ô, pessoal, vou fazer uma pergunta para todos aqui, agora começando por você, Zé. Qual que foi o ponto positivo dessa expedição? O ponto positivo dessa expedição, Rodrigo, foi a parceria, foi a amizade que nós criamos nessa expedição. Porque é tão bonito a harmonia das pessoas e isso nos fortalece muito. A harmonia que nós tivemos nessa expedição foi fantástica. Só complementando, né, como o meu amigo Zé falou, acho que muito positivo foi aquela experiência que você tem consigo próprio, né? Completando também o que o de Luca falou. O importante ali é o percurso, né? Então, durante o caminho que a gente estava ali, comentando esse companheirismo, amizade, um ajudando o outro, né? Em família, né, que a gente criou durante esses 4 dias juntos aí. Então, acho que isso aí marcou muito, né? Esse companheirismo que deu esse grupo, eu acho que fez tudo acontecer. A harmonia foi impressionante. Até uma das coisas que as pessoas me perguntam hoje, conselhos, que pessoas que querem ir, né? Falam assim, olha, então você escolha um bom grupo, porque a harmonia, essas pessoas que vão com você, que vão fazer você chegar até lá e bem. Complementando o que Zé Nilton Neto já deixou bem exposto aqui, o que eu achei bacana nesse pedal foi a questão do companheirismo mesmo, da amizade, né? Eu conheço já Zé Nilton há um tempo, de Luca, Rodrigo. Eu iniciei no pedal com eles, na época, né? Como a mascotinha do grupo, né? Como já me deram o apelido aqui agora, eu fiquei impressionada com a questão da união em transformar essa expedição, esse pedal, em uma forma leve, gostosa de ser vivida e de ser contada depois, porque foram ótimas experiências, né? Cada um tem sua personalidade, só que nós focamos no objetivo, e o objetivo não era só chegar à Aparecida, não era só completar os 4 dias. O objetivo era dar gargalhadas, zoar um ao outro, fazer aquele sol escaldante, né, não ser tão sentido, porque nós tivemos, sim, muito calor, nós subimos muito morros. Foi um trajeto bem pesado, mas só que a amizade, o companheirismo ali, o contato, a preocupação que um ao outro teve, ficou tudo leve. Eu garanto que todos aqui chegarem à Aparecida com a sensação de quero mais. Eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu falei, nossa, mas já acabou. Eu não lembrava do suor, eu não lembrava do morro, eu não lembrava do sol, eu não lembrava da poeira, eu não lembrava de nada, eu só lembrava daquela energia gostosa, leve, vibrante e de estar ali com pessoas que são significativas na minha vida, que importam para mim, são amigos, né? E foi muito bacana. O ponto positivo foi a união do grupo, né? Eu colocaria como isso. Diego, para você, Diego, fala para a gente aí qual foi o ponto positivo. Então, Rodrigo, o ponto positivo dessa expedição nossa, conforme os colegas aí já mencionaram, né? Eu acho que foi a amizade criada entre os envolvidos, né? Não só as pessoas que foram pedalando, mas tanto quanto o Flávio e as esposas, namoradas que acompanharam a gente nessa expedição, que foi de grande valia, um suporte extra bike que a gente tinha, até o momento de conversar, aquele momento que a gente parava na van, tinha alguém para a gente conversar, o Flávio sempre muito participativo nessa caminhada que a gente fez, e foi um percurso um pouco desafiador, conforme até a Fabiana disse, com bastante morro, tinha bastante sol, tinha hora que dava aquele cansaço, mais um pouco físico, mas a mente doida para alcançar o objetivo. E tem até uma frase, é um pouco clichê, né? Mas é uma frase que eu vi uma vez, aquele Cleito Conservani, no Esporte Espetacular, uma vez que ele estava numa montanha, ele estava bem cansativo, e ele lembrava que ele queria completar o percurso, só que ele estava cheio de bolha no pé e não estava conseguindo. Ele lembrava da filha dele.
Aí ele fala, já deve ter uns 10, 15 anos que eu escutei ele falando na televisão, essa frase ficou na minha cabeça. A frase era o seguinte, abre aspas, né? O sofrimento é passageiro, mas desistir é para sempre. Fecha aspas. E ele completou o desafio baseado muito nessa frase que ele falava, se eu não tô conseguindo mais, tô exausto, mas se eu desistir, vai ser para sempre. Essa dor que eu estou sentindo aqui agora, ela é passageira. Se eu seguir e continuar, o sofrimento foi passageiro e o desistir seria para sempre. Ele sofreu, completou o desafio e ficou marcado na história dele e agora na nossa também. Esse sofrimento nós tivemos, mas foi passageiro. E completamos o desafio. Juninho, fala pra gente aí, Juninho. O ponto positivo, os amigos já disseram, né? Que foi o companheirismo, a amizade, a alegria, né, de todo mundo junto. Era cansativo, mas ao mesmo tempo a gente estava brincando, estava alegre e conseguia superar. Quando pensa assim, quando assustava, aquele morro já tinha ficado para trás. Tinha mais, mas já era um a menos. E é isso, é amizade, companheirismo e foi muito bom. O grupo ficou ainda mais unido do que foi. A gente ainda não conhecia tanto um ao outro. Conhecia, mas você conviver 4 dias juntos é diferente, dormindo, dividindo o mesmo quarto, alimentando junto. E é isso, eu gostei muito. A experiência foi ótima. Grande Davis Botelho, sua vez agora. Então, a gente só tem coisa positiva para falar, né? Porque nós tivemos frio, passamos por bastante frio, passamos por bastante calor. A única coisa que nós não tivemos foi chuva, né? E eu vou destacar também a fé de todos aqui, porque a fé ajudou mesmo e eu acho que poderia ter... Eu até comentei com o Juninho aqui do lado, quando a gente estava chegando lá na Aparecida, nós estávamos cansados, todo mundo estava cansado, não adianta falar que ninguém estava cansado, estava cansado. Mas quando nós vimos a torre da Aparecida, eu falei com o Juninho, poderia ter mais de 200 quilômetros aqui, se meu pneu furasse, eu ia no aro, né, Juninho? Falei com você, né? Então, não tinha nada para derrotar nós ali, não. Nada, 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 nada. Tá todo mundo centrado, todo mundo com muito positivismo mesmo, e não tinha morro, não tinha nada. E então, só tem positivo mesmo a falar. Nosso comandante, para você. Você que é a pessoa que fala bonito, gosta de falar bonito. Que é isso. Qual que foi o ponto positivo dessa expedição? Gente, Rodrigo, é o seguinte, sabe? Eu vou fazer aqui um recorte especial para 4 pessoas, que foi o Flávio, a Lúcia, minha esposa, a Norma, tia do Zé, e a Elaine, a namorada do David. Por quê? Gente, a gente acordava 3 horas da manhã, elas estavam com a gente, acordavam junto, estavam ali. Isso nos mostrou que elas também foi parte importante dessa caminhada, desse projeto chegar ao fim. Como disse muito bem o Diego, realmente essas meninas foram excepcional, né? Montaram para nós a nossa ilha de apoio, né? Que a água, tudo geladinha, isso, o Flávio também foi de fundamental importância. Eu vou fazer esse recorte das 3 porque as 3 se prontificaram aí e foram muito importantes nessa caminhada. Então, eu acho que o ponto positivo foi esse. E, além do mais, a gente conseguiu fazer um projeto onde a amizade foi muito elevada a um patamar muito legal. E isso a gente vai levar para sempre. Cada amigo aqui não tem jeito de esquecer mais. Então, foi assim uma caminhada histórica e vai ficar sempre na nossa lembrança. E eu falo sempre, na minha idade, 68 anos, eu dou aqui um aviso a todas as pessoas que querem entrar para o ciclismo, venham, porque aqui é saúde, aqui é um novo mundo para se viver. Entendeu? E eu consegui conquistar isso, não sozinho, porque a gente tem uma frase, né, que diz no ciclismo, ninguém é feliz e nem é bruto sozinho.
nós temos que sofrer junto. Então, aqui foi isso. Eu acredito sim que o grande mérito nosso foi sofrer junto, entendeu? Aqui foi bacana esse projeto e eu estimulo sempre a quem quiser fazer, pode nos procurar para dar uma ideia, uma informação que a gente está aí à disposição. E vá, que é muito bom, viu? Ô, pessoal, eu vou perguntar vou deixar a pergunta no ar, se alguém dos nossos amigos aqui quiser complementar depois, a respeito sobre o ponto negativo. Eu já vou citar o ponto negativo, mas antes eu vou explicar para quem está ouvindo a gente. O Joaquim citou a Norma, citou a Lúcia e citou a Elaine. Querendo ou não, elas fizeram parte do ponto negativo que nós tivemos nessa expedição. Por quê? Não pela presença delas. Elas entraram nessa expedição porque nós tivemos 4 desistências de última hora. E ficou essas vagas na van. E o Davis tinha conversado comigo em off e falou assim, poxa, Rodrigo, eu estava pensando, já que tem a vaga na van, tudo, posso chamar a Elaine? Aí, nessas conversas, eu falei, não pode, não só pode como deve. Aí o Joaquim chamou a Lúcia. Que a Fabi ia sozinha, né? O Zé Nilton chamou a Norma e chamou as 3 porque, no final das contas, a Fabi ficou sozinha, sendo a última mulher. E como eu queria fazer a pergunta, deixar a pergunta no ar, falando sobre o ponto negativo, para mim, essa expedição, o único ponto negativo foi essas desistências. Por quê? Vou pedir desculpa aqui para todo mundo e para quem está assistindo. Essas pessoas que desistiram são amigas, não vão deixar de ser amigas, mas elas não estavam na mesma vibe. Quando eu disse no início que o meu principal objetivo era ter uma logística perfeita, isso não entrou na cabeça dessas pessoas. Tinha gente que estava mais preocupado em fulano de tal não está pedalando, não vai conseguir, fulano de tal vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não era isso a nossa intenção, né, Edilô? Sim, exatamente. Nossa intenção era de um cicloturismo, todo mundo junto. Aí teve esse mal. Eles não estiveram na nossa vibe, logo na sequência teve um mal entendido de um pedal, tudo, enfim. Mas eu vou deixar aqui, assim, minha opinião, a males que vem para o bem. Foi quem tinha que ir. Eu perguntei para todo mundo aqui qual foi o ponto positivo dessa expedição e 100% falou que foi a amizade. E serve de alerta para quem que quer fazer uma expedição dessa também. A gente tem que chamar pessoas que têm o mesmo pensamento. Por quê? Nós fizemos essa expedição, ela foi um sucesso porque era um cicloturismo. E realmente foi. A gente não tinha nenhum objetivo de pegar a Roma. A gente não tinha nenhum objetivo de fazer 100 quilômetros em 3, 4, 5 horas. Nosso objetivo era sair junto, chegar bem, chegar felizes. E foi cumprido isso, né, pessoal? Foi. Aí agora eu passo a pergunta para vocês, se algum de vocês teve algum ponto negativo para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Rodrigo, eu vou entrar um pouquinho nesse debate de você está falando. Essa palavra negativa, eu, assim, entre aspas, não é discordar, mas eu acho que não teve negativo. Desculpa o que eu vou falar aqui, as pessoas... Infelizmente, as pessoas que
desistiu, é porque não era para elas ir, entendeu? Às vezes, se elas tivessem ido, nosso pedal não ia ser o que foi, entendeu? Então, aqui foi respeito com todo mundo, não tinha ninguém melhor que ninguém, o que andava menos, o outro que andava mais, todo mundo estava junto. Então, não teve, para mim, infelizmente aconteceu dessas pessoas não ir, não estou falando mal delas, não estou falando nada, mas igual você falou, você usou a palavra certa, não estava na mesma vibe que a gente estava. A gente estava com o intuito de passeio, desafio a si próprio, e foi isso. Pessoal, para vocês que estão assistindo o nosso podcast e ainda não se inscreveram no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a transmiti-lo para mais usuários. Nós vamos detalhar um pouquinho agora como foi a organização dessa expedição. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta em especial ao Marcos Paulo. Por quê? Quando eu chamei o Marcos Paulo para me ajudar nessa organização, foi quando começou a ter algum problema com uma dessas pessoas. Aí eu pedi o Marcos Paulo para me ajudar nessa organização. E pergunto para você, Marcos Paulo, quando eu te fiz esse virei para você e falei assim, Marcos, eu estou precisando de alguém que me ajude nessa organização. O que passou na sua cabeça nesse momento? Nesse momento eu já estava muito assim, eufórico e empolgado com a nossa expedição, né? Então eu já me sentia assim, nossa, realmente o Rodrigo precisava de ter alguém apoiando, ajudando, porque é uma responsabilidade muito grande um evento desse, né? E eu já tinha algumas ideias na minha cabeça. Então, a primeira coisa que eu falei que pode deixar, vou te ajudar aqui, né? Nas reuniões eu já levo algumas propostas. Eu procurei o Claudinho da Vimag, que ele já tinha ido, né? Então ele assim, se modificou, me ajudou, me explicou, detalhou e sugeriu, baseado aqui na experiência deles, né? Que eu já fui anotando e levei essas ideias na nossa reunião. E aí acho que foi muito ponto positivo de ter me convidado. Aí eu acabei também dividindo tarefas para os demais membros da expedição e fluiu muito bem, graças a Deus. E Luca, vamos começar esse bate-papo entre nós dois, porque como nós começamos a organizar isso, aí o pessoal fica à vontade para falar também. Nós vamos falar um pouquinho agora como nós começamos essa expedição, como nós tentamos colocar regras, colocar objetivos que não conseguimos cumprir, né? Igual, qual que foi a nossa primeira regra? Você está lembrado? Rapaz, não me força a minha cabeça, não. Todo mundo aqui lembra, dá uma dica aí, sabe? A nossa primeira regra, uma das primeiras regras foi pessoal que entrasse no grupo. Começou a pagar mensalidade. Pessoal, nós fizemos essa organização, esse pedal, nós começamos a conversar no final do ano passado, para vocês entenderem, e a partir de janeiro nós começamos a arrecadar uma mensalidade igual para todo mundo. Janeiro, fevereiro, março, abril. E uma das regras principais do grupo era: começou a pagar, tá no grupo, se sair, tem que indicar uma pessoa para o lugar. Nós do grupo vamos avaliar se a pessoa pode entrar ou não. Se a pessoa indicar, ela teria o dinheiro de volta, correto? Isso mesmo. Perfeito. Essa é uma das regras principais. A segunda regra, que era o pensamento de todos quando nas primeiras reuniões, era
tentar fazer um pedal coletivo. Janeiro a gente fazia um, fevereiro um, março 2. Infelizmente, nós não conseguimos, né, Marcos Paulo? Você até puxou alguns, né? Não conseguiu fazer com a turma toda, né, Marcos? A gente, né, porque é muito difícil você juntar todo mundo no momento, assim, né, cada um tem as responsabilidades pessoais, mas eu sim que era possível, colocava lá, porque eu conheço muita rota, principalmente percursos longos, né, e convidava o pessoal para ir treinar. Então, algumas pessoas tiveram oportunidades comigo, o Diego ainda nem chegou a ter oportunidade de ir, nós conhecemos realmente quase que no dia da expedição, mas nós tentamos aí pedalar o máximo possível juntos. Imaginava que era difícil todo mundo, né? Mas eu até falava, não preocupa, pessoal, nós vamos ficar 4 dias pedalando junto. Pessoal, eu estou falando isso porque é para quem está assistindo a gente. Eu sei que já tem gente aqui em Viçosa que já está pensando em organizar uma expedição como essa. Inclusive até o nosso amigo Fabrício, do Mercado Minuca, que foi um dos nossos apoiadores, ontem mesmo ele chegou perto de mim e falou que tem uma pessoa que está querendo organizar e passou meu contato. Por quê? Porque eu quis entrar nesse assunto, pessoal. Justamente para quem está assistindo, a gente tem que ter as regras. Tem que ter as regras. E o principal, o grupo que vocês forem formar, como eu falei no início, as pessoas têm que estar com o mesmo pensamento. Se você está fazendo um grupo, você quer chegar lá rápido, tudo, não adianta chamar uma pessoa que é muito amigo seu, que está querendo ver as paisagens que são lindas, né? Né, Diego? O Diego é o nosso advogado hoje do grupo, né, Diego? Isso a gente tem que... Para a gente não ter problema, né, Diego? A gente tem que ter as regras, né? Tem que ter as regras. Tentar cumprir ela ao extremo. Igual eu perguntei para o Marcos Paulo a respeito desses pedal. Não conseguimos fazer o pedal do jeito que a gente queria no início. Mas o pessoal estava pedalando. Tinha uns que estavam pedalando escondido. Tinha uns que, né, quem estava conseguindo em turma estava indo. Mas, ô Diego, para um bom andamento, né, tem que ter as regras. Vamos falar para o pessoal em casa, para o pessoal que está querendo fazer um pedal, tem que ter essas regras têm que estar escritas e expostas, né? Então, Rodrigo, como a gente vive numa sociedade e tem várias cabeças pensantes. Ninguém pensa como ninguém, mas a partir do momento que vocês traçam um objetivo, é muito bom você colocar os requisitos ou as regras para serem seguidas, porque senão a gente ia para Aparecida. Aí chegava lá, igual o Juninho que ficou responsável aí por achar os hotéis, reservar e tudo. Aí o Juninho escolheu o hotel lá, cheguei o primeiro hotel lá em Barbacena. Juninho, esse hotel que você escolheu, não sei o quê, por que você tomou essa decisão sozinho? E como ali eram 4 dias, que seriam dias cansativos, exaustivos, tanto fisicamente quanto mentalmente para a gente, a cabeça da gente tem dia que já é ruim. Imagina com esse desgaste emocional e físico. O psicológico já fica um pouco abalado. Se a gente não ter uma linha traçada para a gente seguir e tentar acompanhar praticamente, por mais que teve regras, se a gente não seguir elas 99%, uma hora vai dar ruim. Por quê? Você tem seu dia ruim, eu tenho meu dia ruim. É cansativo esses dias, você está fora de casa, longe da família, é sol, é morro, é tudo. E aí, infelizmente, ou felizmente, né, se a gente for despreparado nessa questão de regras, eu acredito que seja um pedal talvez frustrado, não seja igual a reação que a gente está tendo aqui hoje, de uma coisa que a gente fez que ficou marcado para a vida. E talvez, se os próximos, igual você falou, das pessoas que talvez vão te procurar no futuro, para a questão de experiência e tudo, não pegar um pouco da experiência que você teve, que a gente teve nessa expedição, talvez, ao invés de ser um sonho, possa ser um pesadelo. Por quê?
Você está na van ali, você está no hotel, discute, briga, o cara quer voltar, aí quebra o clima de todo mundo. Por isso que eu acho muito válido, quem quiser e tiver a intenção de ir, procura o de Luca, vocês que foram os, como diz Davis, aí, os comandantes da expedição aí, que tem uma experiência maior e vai sempre agregar, né, eu acho que, não sei se a gente fomos os pioneiros, essa questão de gente, maior quantidade assim para lá, acho que a partir do momento que a gente foi e está sendo divulgado, muitas pessoas que talvez tinham a coragem, mas não tinha opção de ir, não conseguia juntar a gente, agora vai ter. E, igual você falou, é muito importante regras a serem cumpridas para o bom andamento da expedição. E no primeiro momento, só a palavra aqui, quando eu, o Rodrigo, eu estava analisando que a questão estava muito centralizada. O que eu coloco para esse grupo que querem ir? Você dividir tarefas entre o grupo. Um vai cuidar do patrocínio, o outro do hotel, o outro enaltecer aqui o Marcos Paulo, que foi um expert mesmo, expertise, né? Na formatação Você está pulando a etapa do nosso podcast aí de novo. do percurso, que foi sensacional. Então, mas é dentro desse plano aí que eu estou falando, dentro do grupo. Então, eu acredito que formando essas equipes de trabalho, a coisa flui mais suave e não há uma sobrecarga de trabalho para um ou para outro. Então, você dividindo as tarefas, fica mais suave, fica fácil para todo mundo. Pessoal, a gente está entrando nesse ponto aqui, para você que está querendo organizar mesmo uma expedição, para você ter sucesso. Igual o Joaquim falou, a gente, para ter sucesso, a gente pode comparar esse grupo a uma empresa. Se você é dono de uma empresa, você quer fazer tudo sozinho, você não vai conseguir fazer. Você tem que delegar funções. E foi o que nós fizemos, né, Joaquim? Nós passamos uma função para o Juninho, nós passamos uma função para o Zé Nilton, que eu vou chegar a falar isso com os dois ainda. Mas primeiro, quero fazer uma pergunta para o Marcos Paulo, que eu passei para ele a rota, né, Marcos Paulo? Eu passei para você a rota. E eu queria saber, depois que eu te passei essa rota, qual que foi o procedimento que você adotou para avaliar o caminho? Você fez algumas alterações? Fala para o pessoal, qual foi o procedimento que você adotou? Rodrigo, você me passou a rota ali, né, uma rota básica que a gente tinha para chegar lá em Aparecida. E queria voltar aqui que por volta assim, do ano de 2018, queria mandar um abraço aqui para Priscila Freitas e Austin. A gente tinha uma mania de pedalar assim meio que sem rumo. A gente via um morro, vamos ver até onde isso sai, chega aonde. A gente era bem destemido nesse sentido. A gente começou a andar muitos percursos longos e assim, vou conhecer tal lugar, mas como é que chega ali, né? Então ali a gente começou no caso mais do meu lado aqui, comecei mais a pesquisar mapas, entender quais os aplicativos que eu poderia utilizar ali. Eu fui um pouco meio que especializando um pouco, né? Falar assim, especialista é exagero, mas melhorando essa questão minha de visualização de rota. Então, eu vou pegar a rota básica que a gente tinha para seguir e pensei, né? Isso eu tenho que deixar essa experiência o melhor possível, né? Para mim e para todo mundo. Então, eu estudei o percurso como a gente saiu daqui de Viçosa, baseado naquele que você tinha me passado, e fui criando as rotas alternativas ali para reduzir asfaltos, né? Meu amigo Davis também falava muito que não gosta de passar em asfalto, eu buscava sempre minimizar essa questão de asfalto. Então, eu acho que eu coloquei o pessoal, não foi em ciladas mesmo, uns percursos assim que a gente chamava de cereja do bolo, né? Mas foi muito bom, que no final a Fabi falou comigo que eu daria um bom guia, né? Ela gostou muito do percurso que a gente fez. O Juninho Castilho, depois quando você passa ali no final do túnel da Mantiqueira, né? Do túnel do trem da Mantiqueira, desce um downhill bem extenso, ele me abraçou sorrindo e falou assim, cara, já valeu o ingresso, né? Então aquilo ficou marcado ali do percurso, acho que a gente acertou bem, né? Foi muito bom. Eu fico feliz, né? Que todo mundo assim veio me falar que foi muito positivo o percurso. Mas no meio do caminho mesmo eu senti a responsabilidade, o peso da responsabilidade veio depois, né? Porque
A gente estava lá com pessoas mais velhas, então, assim, iam percursos de altimetrias longas, né, acima de 2.500, percursos a gente fez em 4 dias, né, talvez se fosse mais dias ficavam mais tranquilos, então eu sentia às vezes o peso e preocupação, mas no tempo todo o pessoal apoiou, né, falou assim, é aqui mesmo, vamos seguir isso aqui, falou assim, a gente tem um morro aqui, bora aqui ou vamos pelo asfalto cortando aqui? Não, vamos subir aqui mesmo. Então foi isso aí que eu fiz. Aí, como dica, né, eu pesquisei muito usando o MyMaps, o Google Maps e o Wikiloc, né, que são ferramentas aí que ajudam os ciclistas aí a buscar, às vezes, melhor rota e também conversando com pessoas que já tinham passado, às vezes, alguns trechos daquele. Juninho, com a desistência de uma das meninas, essa menina específica, ela estava encarregada de olhar os hotéis todos. Sim. Ela passou, né, para você os telefones, que ela já tinha entrado em contato com esses hotéis. Como que foi daí para frente? Qual que foi a sua articulação? Sim, então, na verdade, quem acabou me passando o contato foi o Marcos Paulo, né? A pessoa que tinha ficado encarregada de olhar os hotéis, ela chegou a fazer o primeiro contato, onde ela conseguiu fazer já os orçamentos, já fazia um primeiro contato, mas até então não tinha fechado nada. Ela acabou passando por Marcos Paulo, se eu não tiver enganado, para ele ou no grupo, esses contatos. Como eu fiquei o encarregado, eu acabei assumindo então esse compromisso de ligar, já firmando qual seria a data, a quantidade de pessoas e o preço também. E, assim, sempre tentando fazer o melhor para todos, né? De uma forma que ficasse bom para todo mundo. É difícil agradar todo mundo, igual o Diego mesmo falou. É muita gente, é muita cabeça que pensa ao mesmo tempo e, assim, sempre tentando fazer o melhor, o que ficasse bom para todos e que ficasse confortável para todo mundo. Então, até então foi tranquilo, não foi muito difícil, como eu já tinha todos os contatos, foi bem fácil. Foi mais a questão de organização mesmo. Ô Zé, a próxima pergunta é sua, só que eu acabei de lembrar um negócio aqui, Joaquim, que nós não mencionamos. Questão das regras na hora, eu deixei passar aqui. Aí, o Cadu vai acostumar a gente mal mesmo, né, Joaquim? Mas esse é um show de bola, né? Uma coisa, né, que nós estipulamos também, que não precisou ser seguida, porque nós tivemos muita fartura no apoio, nós estipulamos nas paradas, cada integrante teria X coquinha, teria X Gatorade, teria tudo. Nós não comentamos isso, né? Quando nós falamos questão de organização, né? Comentamos não. Fica mais uma dica, né, Joaquim? Fica uma dica. É muito importante a gente disciplinar essa questão da ingestão da água, da coquinha, do isotônico, porque não foi uma regra geral, você entendeu? Foi cada um parar para tomar uma... Eu tomei muita coquinha, não, saí até do meu... Não, todos... Saí do meu métier. A coquinha foi o auge do... Foi. Do apoio. Pessoal, coquinha, tá? Não adianta falar de Gatorade, água de coco, não. A coquinha Ela é o santo né? remédio. É o santo remédio. Ô Zé, você foi estipulado para ser o Masterchef, para organizar os itens do apoio. Quais estratégias você usou? O que você fez para conseguir esses itens? Só queria deixar aqui, né, que nós ajudamos também um pouquinho, mas você você que agilizou isso tudo. Fala pra gente qual que foi a sua estratégia. Então, Diluca veio comigo para me ajudar a organizar, fazer essa estratégia. Aí foi feita primeiramente por mim e Diluca. Aí sentei com o Diluca e conversamos, Diluca, o que nós vamos precisar de fazer, né? Nós temos que bolar alguma coisa aqui para a gente fazer, né? Para a gente sentar e fazer um negócio, uma organização a respeito da alimentação de apoio. Aí nós sentamos e falamos assim, ó, vão sair em tal dia,
vamos procurar tais empresas, para a gente poder ver o que a gente consegue nessas empresas. Aí foi daí que nós começamos a sair, já tinha, né, descrito algumas empresas que a gente iria procurar e corremos atrás. Além disso, todos também contribuíram com alguma coisa. Ô Zé, você lembrou de tal? Ô de Lucas, você lembrou de naquele ali? E todo mundo participando. E com a parceria de todos, nós conseguimos desenvolver bem essa parte da alimentação e hidratação no ponto de apoio. Nós fomos muito bem recebidos por todos aqueles empresários que a gente procurou, inclusive eu tenho que enaltecer isso aqui, é importante, né, que eles nos receberam com muito carinho, com muita disposição para ajudar. Nós colocamos realmente a nossa informação sobre o nosso projeto, sobre todo o procedimento. Então, enaltecer o empresariado de Viçosa e continue colaborando com esses eventos, né, porque ajuda muito, é muito importante e isso torna vocês também importantes nessa missão que nós concluímos indo à Aparecida do Norte. Então, é importante, foi importantíssima a sua participação também, o empresariado de Viçosa. O sucesso da nossa expedição deve-se parte a eles, né, Joaquim? Sem eles, nada disso teria acontecido também, né? Porque foi eles que né, pela ter disponibilizado, né, dos produtos que eles do patrocínio que eles nos deram, do apoio financeiro, do patrocínio que eles nos deram, para a gente poder ter feito essa expedição da maneira tão grandiosa que foi. Ô Zé, pegando o gancho do apoio, eu quero destacar aqui, pessoal, o Flávio que acompanhou essa expedição. Ele tem uma van, ele tem uma carretinha que cabe 12 bikes, ele sabe o percurso todinho, ele já sabe os pontos que tem que parar, né, Joaquim? De parada, né? É uma pessoa maravilhosa. Eu vou deixar o contato dele aqui, tá? Quem quiser entrar em contato com ele, quem está pensando em fazer uma expedição, uma aventura dessa, né, Joaquim? Exato. Só procurar ele lá, né? E mecânico também. Mecânico de bike também, né? Verdade. Ele é bom. E um detalhe, hein, Flávio? Tô fazendo esse mexão para você aqui, 0800, você vai ter que dar um desconto pelo menos de uns 40% na nossa próxima expedição, hein? Que já tem data marcada, né? Isso aí. Se Deus quiser, ano que vem, em abril, nós vamos fazer uma outra expedição, né? Já dando um spoiler aí para a galera. E o pessoal fica curioso, né, mano? Eu queria reforçar mesmo, o Flávio é um excelente motorista, uma excelente estrutura, tanto de carro como para carregar as bicicletas, né? Conhece muito bem o percurso para Aparecida, ele já fez algumas vezes com outros grupos de pedais. Eu acho que vale realmente destacar tanto o profissionalismo dele como o conhecimento, né? Acho que isso aí também contribuiu muito para o sucesso da nossa expedição. E mais uma vez, eu quero agradecer, né, ao Washington, que passou esse contato para a gente, passou essa joia, podemos falar assim, né, Joaquim? Exatamente. Pessoal, mais uma vez eu peço a vocês para se inscreverem no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal e peço também para seguir a nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes. Juntando os 4 dias, uma parte pode ser do primeiro, segundo, terceiro dia, quarto dia, que foi mais desafiador. Então, Rodrigo, na minha opinião, para mim, o terceiro dia, quando acho que estava eu, Juninho e Marcos, nós paramos naquela igrejinha e tinha uma moça montando a barraquinha de pastel, que inclusive lá para Doeiro também era a mesma que Santa Rita de Cássia. A Fabi até foi pro caminho de baixo e era o outro. A gente perguntou para onde que é, ele falou aqui. Aí tinha uma plaquinha assim, a Uroca. A gente começou a subir, não acabava não. Chegou lá em cima, eu parei pro Fabi, olhei pro meu relógio assim e falei, meu coração vai explodir, deixa eu parar um bocadinho aqui, tava batendo mais de 180. Terceiro dia. Terceiro dia, foi bem.
E o sol queimando, né? Você também acha terceiro dia? Eu também acho terceiro dia. Justamente nesse lugar, subindo essa serra ali de Arioca. Muito íngreme. Foi o dia que achei que era ser mais tranquilo pela quilometragem, né? Era menos km, 96, mas pesado. Uma serra muito alta, muita poeira. Acho que para mim foi o dia mais pesado. Davis, menino da mamãe. A gente tinha pensado que era o segundo dia, mas depois, como pegamos o terceiro dia, viu que foi pior mesmo. Foi pior mesmo. Foi muito morro, muita poeira, pedra. Foi o terceiro dia. Joaquim. Bom, para mim, é o seguinte, esse terceiro dia, você viu que eu descartei ele, não foi? Acho que foi esse mesmo. Foi. Então, Os últimos 30 km você foi na eu van. não estava aguentando, né? Já estava no meu limite. Mas, para mim, o mais desafiador foi o asfalto. Foi o dia que a gente chegou em Cachoeira Paulista e dali para frente era só a dúvida da nossa frente. E ali eu tive que buscar mesmo as últimas forças do meu corpo e a fé na nossa Mãe Aparecida, porque eu queria chegar na Basílica e abraçar todos vocês. Esse era o meu intuito e assim foi feito. Mas eu estou achando até engraçado você falar isso, porque foi o dia que você mais andou. Sua média deu 30. Eu não sei de onde eu tirei aquilo, não. Não, o que você tomou? Ele está pedindo passagem para nós, Rodrigo. Teve um pastel meio milagroso ali, né? Teve um pastel milagroso ali que foi... Ô, pessoal, para mim, o dia pior foi o primeiro dia na saída de... Senador. Não, Dores, né? Dores. Nós pegamos uma estrada de chão com muita poeira. Eu estava tossindo demais da conta. Na hora que nós chegamos no asfalto, eu estava engolindo seco, parecia que eu estava engolindo sangue. Que chegou a ferir por dentro da garganta. O tanto que eu estava tossindo. Para mim foi nesse dia. Fabi, para você? Para mim foi o primeiro dia. O corpo não tinha chegado no lugar ainda e o pedal era longo. E aí nessa serra da chegada para ir para Barbacena, né, que é uma serra longa de asfalto, e já estava calor e nós já tínhamos andado muito, a poupança não parava de doer. Eu não queria saber de ficar sentada no banco da bicicleta e não tinha como pedalar em pé, porque era uma subida. Então foi o pior momento para mim, a parte mais difícil foi ali, porque meu corpo estava rejeitando completamente a bicicleta, mas deu para terminar. Marcos Paulo, para você, Marcos. Eu concordo com os meninos tinham falado ali. Realmente, terceiro dia, antes de Arioca, né, que a gente pegou bastante serras íngremes, né, eram pedaláveis, mas realmente de um nível de dificuldade bem maior do que para mim nos outros pontos. Zé Nil. Foi a serra de Arioca também, porque nós começamos a subir o morro lá e falamos assim, nós já 2 dias já teve vários morros, mas esse morro, depois de Arioca, fazia uma curva, tinha mais morro, fazia outra curva, tinha um paredão. E teve bom demais, né? O bom é que nós conseguimos vencer os morros e passando por esse paredão, para mim foi o pedaço mais difícil. Pessoal, agora eu queria que algum de vocês falasse aqui um destaque ou uma surpresa, mas eu gostaria de começar. Para mim, eu quero destacar o Oswaldo. Não, primeiro, falar do Joaquim. Para a gente falar do Joaquim, é chovendo molhado, né? 68 anos, você já está fazendo 69? Bem viu? Já está fazendo 69? Não, tô beirando, né? Beirando, né? Tô chegando na beirada. Então tá. Mas eu queria destacar, cara, o Oswaldo. Pena que ele não está aqui para ele falar alguma coisa. Eu queria destacar o Oswaldo pelo o companheirismo que ele teve no segundo, no terceiro dia. Ele ficou o tempo todo lá atrás, né, Joaquim? Ficou o tempo todo conversando com você. Eu peço até desculpa porque eu fiquei menos tempo, peço até desculpa. Mas Oswaldo, eu quero dar os parabéns para ele e falar, Oswaldo, você foi o cara. Foi sim. Algum de vocês queria falar se teve algum destaque, alguma surpresa nessa expedição?
Eu quero emendar, Rodrigo, na questão do Oswaldo, porque no último dia, na hora que nós estávamos ali na linha do trem, eu entrei em pânico na hora que eu escutei o apito do trem e empaquei no trilho lá com o riacho passando por baixo. Oswaldo larga a bicicleta dele, volta, pega a minha e, como um cavalheiro, ainda me deu a mão para me poder pular, né, um pedaço da madeira lá do trilho lá que estava quebrado. E eu sou curtinha, né, as pernas, ele me ajudou. Então aqui eu vou usar nosso jargão da brincadeira lá, mas para mim é muito sério. Oswaldo, meu herói, né? Porque eu acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida como aquele dia, e ele me socorreu ali. Então foi muito parceirão para mim. Eu vou fazer um destaque, que todos nós nos superamos, mas um destaque especial para o Rodrigo. Por que o Rodrigo? Porque todas as pessoas que eu passava na rua, e aí, vai para Aparecida e o Rodrigo, será que vai? Eu falava assim, claro que o Rodrigo vai, ele está conosco. Então, quando terminou tudo, as pessoas falaram, rapaz, estou falando, o cara se superou. Por quê? Porque ele teve força de vontade, ele simplesmente entrou na nossa condição de que vamos chegar, ele pôs força física, espiritual em cima da sua vontade, e foi uma superação, viu, Rodrigo? Porque você tinha uma lista lá do Pinico, né? Eu faço então, você questão... superou, eu acho que todos nós nos superamos, mas você, pela sua identidade, pela sua condição, foi muito mais do que a Eu gente faço esperava. questão de falar disso, porque teve um belo dia. Não, primeiro, todos sabem, eu peguei dengue, tive que ficar um tempo parado. Nesse intervalo, depois que eu peguei dengue, eu ligando, conversando com uma pessoa, eu fiquei impressionado, fiquei abismado. A pessoa estava entrando no Strava de todo mundo da expedição e falando que fulano de tal não ia conseguir, que fulano de tal não ia conseguir, não ia completar tudo. O que eu fiz? Eu comecei a pedalar sem marcar no Strava. Tava fazendo uns pedalzinhos sozinho. E querendo ou não, essa pessoa me ajudou muito. Foi um incentivo. E eu fiquei surpreso também, porque na semana anterior eu ainda estava eu tinha pego a dengue, só que logo depois veio a Covid. Isso já tem mais de mês, eu estou com tosse até hoje da Covid. E uma semana antes da saída eu ainda estava com Covid. Eu também acho que o meu desempenho foi uma surpresa por causa desses 2 episódios. Saí da dengue, fui para a Covid. E agradeço muito essa pessoa que veio falar que ele estava olhando o Strava de todo mundo e falando que fulano de tal não ia conseguir, fulano ia conseguir tudo. Isso que fez eu começar a pedalar sem marcar no Strava. Se não fosse isso, se eu não estivesse pedalando um pouquinho antes, eu também não juro para vocês, eu não conseguiria fazer esse percurso. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Antes de fazer a pergunta final, eu queria dar um destaque em um dos nossos patrocinadores. Dudu, faça favor. Dentro da mochila marrom ali. Quero dar um destaque para o Bruno, da King Bike. Não é à toa que essa loja está crescendo muito, está todo mundo migrando para lá. É um cara fora do normal, é um ciclista, foi criador, né, foi um dos fundadores do BDB junto com a gente, né, e ele quis dar uma lembrança para cada um que fez essa expedição. É uma simples lembrança, mas é a marca de coração e é uma coisa da loja que é para a gente carregar. Vai passando aqui. Está faltando o Oswaldo aqui. Oswaldo, eu vou entregar para você lá na loja, tá? Ele deu essa lembrança para a gente. Brunão, cara, obrigado. Vamos usar, tá?
Quero mais uma vez agradecer e declarar Obrigado, Brunão. Valeu, Bruno. o meu daqui, o do Oswaldo aqui para entregar. Não, eu quero mais uma vez agradecer e quero destacar a King Bike. Não só, pessoal, não só por ter nos presenteado com essa mesa, mas sim pela excelência do serviço prestado. Não é à toa que ele está só crescendo, crescendo, crescendo e espero que ainda alcance muito mais. Brunão, muito obrigado. Agora eu quero que cada um, começando pelo Diego, fale para a gente encerrar esse podcast. Chegando no asfalto, lá todo mundo, nós esperamos todo mundo, chegando, olhando assim à nossa direita, vendo a Basílica lá embaixo. Qual que foi a emoção para você da chegada, da nossa chegada lá na Basílica? Então, Rodrigo, teve uma parte do percurso ali que eu fiquei bastante desgastado e depois parece que quando a gente avista a Basílica, aquele caminho ali, eu fiz durante 20 anos da minha vida que eu passava de carro. Eu ia na cidade que chama Bauru e sempre, pelo menos 2, 3 vezes no ano, eu sempre passei ali, a gente parava em Aparecida, mas somente de carro. Nunca me imaginei pedalando ali. Mas na hora que, como a gente chegou já no final do dia, né, no anoitecer, chegamos por volta das 6 horas, já estava um pouquinho escuro, já tinha bastante luminosidade. Bate aquele sentimento de dever cumprido, né, e aquela gratidão por tudo que aconteceu e só força, cara. Na hora que chega lá, a gente viu que valeu a pena todo sacrifício, não sacrifício, né, todo o desafio que todo mundo aceitou e concluímos. Juninho. Então, é a realização do dever cumprido, de ter concretizado aquilo que a gente saiu com o propósito de fazer, que era chegar até a Aparecida do Norte. Para mim foi essa emoção, uma realização. Deus. Para mim foi uma emoção sem palavras para dizer e uma paz inexplicável. Joaquim. Bom, para mim, gente, quando muito bem você falou, quando a gente subiu o asfalto e avistou a Basílica, a primeira coisa que veio na minha mente, gente, foi minha família. Agradecendo a minha família, agradecendo a nossa mãe tão querida, Aparecida, e eu falei assim, senhora, você me trouxe até aqui. Isso me tocou muito, e além do mais, junto de todos vocês, quando nós chegamos lá, cada um se abraçando, nem acreditando naquele momento. Então, isso foi algo estupendo, maravilhoso, sem como dizer, nem encontro palavras para dizer isso, mas foi isso que me marcou bastante. Pessoal, para mim, eu vou fazer um breve resumo. Há 15 anos atrás, eu tive uma filha que ela foi diagnosticada com leucemia. Eu tinha feito uma promessa, se ela curasse, eu iria lá em Aparecida para agradecer. 3 anos depois, numa segunda-feira, nós fomos em Juiz de Fora, ela com o exame na mão, estava curada. No próximo final de semana, ela falou assim, papai, eu estou com dor de cabeça. No sábado, papai, estou com dor de cabeça. Domingo, papai, estou com dor de cabeça. Aí os médicos pediram para levar ela no neurologista. Questão de 8, 9 dias, a leucemia voltou no cérebro. 27, 28 dias depois ela faleceu. Eu não obtive a graça da cura dela, mas eu tive muitas graças. A primeira graça está de pé até hoje. Porque, cara, nossa, perder um filho é muito ruim. E quando eu falo que eu tive muitas graças, porque hoje eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho uma mulher muito especial. Hoje eu tenho um filho maravilhoso, que é o Lourenço. Hoje eu tenho a Laurinha, minha branquinha. Tenho a Larissa, que está constituindo uma família muito bacana, que me deu o Luca, me deu a Luara. E isso tudo foi uma graça. Isso para mim foi uma graça. E essa hora poderia ter demorado
18 anos, igual demorou, poderia ter demorado 20, 25, mas chegou a hora. E essa hora foi junto com vocês, junto com amigos, que vai ficar marcado para mim para sempre. Fabi. Para mim, Ô, Fabi, desculpa, só um minutinho. E eu cheguei lá chorando igual menino, tá, gente? Eu cheguei lá chorando. Eu chorei igual menino. Fabi. para mim, quando a gente ainda estava no asfalto e que nós avistamos a Basílica, eu não tinha noção da grandiosidade ainda, né? Para mim, estava lá a igreja, toda iluminada, né, no seu esplendor, e eu com a fé e sentindo gratidão por estar ali. Só que quando você chega na entrada e se aproxima da Basílica, vem um flashback na minha cabeça de agradecer a vida que eu tenho, né? Porque muita gente me conhece, mas eu tenho coisas, peculiaridades pessoais que eu não exponho para todo mundo. Então, eu só queria agradecer a Nossa Senhora Aparecida, agradecer a Deus e o sentimento de eu conseguir, de obrigada e de que eu estou sempre nos braços deles, que eles nunca me pararam. Então, paz pela vida que eu tenho. Eu sou quem eu sou, eu tenho o que eu tenho, meu filho, as minhas bênçãos, e eu estou viva até hoje, porque eu sou amada por Deus e por Nossa Senhora. Sem eles, eu não sou ninguém. Então, foi um sentimento de 39 anos de gratidão. Marcos Paulo. É uma emoção, assim, difícil de descrever, né? Eu levei aqui comigo no coração, né, a minha filha, os meus sobrinhos, meus afilhados, graças a Deus eu tenho vários. E passando ali na Dutra, quando a gente viu a cúpula da igreja, é uma emoção, acho que é a primeira, né? E quando chega lá realmente dentro da igreja, dentro da basílica, é uma outra emoção, até eu acho maior do que a primeira. Foi uma sensação assim, emocionante, é maravilhoso aquilo, né? Acho que cada um sabe a emoção que carrega ali, de diferentes reações, a Fabi falou. E na hora eu liguei para minha mãe, né, assim, de chamada de vídeo, e a minha mãe também estava emocionada do outro lado, né? Minha mãe que agora vai fazer 75 anos, um beijo para dona Nezina. E ela falou depois comigo que ficou assim, emocionada mais de horas depois. Ela estava no sítio com a minha irmã e me contou isso. Então a gente também leva essa emoção para a nossa família, né? Que estava do outro lado, torcendo para a gente, preocupado com a gente. E eu agradeço a Deus, Nossa Senhora, de ter chegado lá, chegado bem, chegado com vocês. Zé Nilton, fala pra gente qual foi a sua emoção. Você também foi um que eu te abracei, foi superação total e na hora que eu te abracei você estava chorando muito também, Zé. Fala pra gente. Tava chorando, sim. Chorei muito, mas foi um choro de pedal concluído, né? De realização concluída, porque no caminho a gente pensa, né, em várias coisas. E quando a gente está pedalando no dia a dia, a gente lembra de várias coisas. Mas chegando ali no santuário, eu fiz uma ligação de vídeo para minhas irmãs na hora, em cima da bicicleta. Fiquei andando para um lado, para o outro, mostrando para as minhas irmãs que eu tinha acabado de chegar lá, e chorando, e muito emocionado. E o ter concluído esse pedal e ter chegado lá é um lugar que nos traz boas energias e a gente não se sente cansado. Nós chegamos lá como um trabalho concluído e você está bem, e está realizado, e o coração assim, o coração calmo, tranquilo. Foi a chegada, foi muito bom. Foi excelente esse pedal que nós fizemos.
Pessoal, gostaria, né, de agradecer a presença de todos. Infelizmente, o Oswaldo não pôde vir. Tá, Oswaldo, um grande abraço. Igual eu falei aqui, cara, você para mim foi um dos destaques. Todos se destacaram, todos, sem exceção. Mas você, acho que está um degrauzinho a mais, tá? Para vocês que tiveram a paciência de ficar com a gente até agora e não se inscreveram no canal, mais uma vez eu te peço, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.